Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Jornada da Usina do Milhão. Eu sou Elvis e nessa série de 3 aulas eu vou te ensinar a faturar R$ 1 milhão por mês no mercado de energia solar. E nesse evento eu vou te mostrar como isso é possível. E eu sei que você deve estar pensando neste exato momento, que isso parece ser bom demais para ser verdade. E eu quero mostrar a grande oportunidade que você tem para empreender nesse mercado gigantesco e atingir 1 milhão de faturamento por mês, principalmente agora nesse ano que se inicia, construindo uma empresa sólida e altamente escalável, seguindo o passo a passo que você vai ver aqui. E ó, digo a você, meu amigo gafanhoto, nesta semana, nessa aula que está apenas começando, papel e caneta aí, ó, na sua mão, isso mesmo. Convide aí o seu sócio, a sua esposa, convide o seu amigo e anote tudo, mas tudo que você puder. Sua esposa, principalmente, ou sócio, chama eles aqui, ó, venha participar aqui dessa imersão, dessa jornada. Porque, ó, se você perdeu um pouquinho, você perdeu muito. Dá uma olhada aí no resultado dessa galera, dessas pessoas de carne e osso, assim como você que acreditaram no método e seguiram o passo a passo e conseguiram chegar aonde elas chegaram. Me chamo Hugo Guerreiro, eu sou aqui da cidade de Goiânia, nós temos uma franquia, né? Então, em usinas de investimento eu não tinha visão nenhuma, para ser sincero. Eu sabia que existia, mas eu não tinha nenhuma segurança a respeito do assunto. A gente falava que fazia usina, mas não que vendia, que continuava mantendo essa coisa. Hoje eu já falo, não, a gente consegue mexer com a sua energia, vender, alugar, fazer o que for. Então era uma coisa que eu não faria. Era uma coisa que a gente já tinha chegado pra mim, e eu falava que eu não fazia. Hoje eu já falo que eu faço. Meu nome é Fabiano, eu sou da cidade de Itapira, São Paulo. Tenho uma empresa chamada CF Solar. Na realidade, estava muito fraco de venda, né? Aí na segunda semana a gente já conseguiu fechar um projeto e ontem mesmo já fechamos 2 e tem mais 2 para encaminhar aí para fechar. Então o que está vindo, graças a Deus, a gente está fechando. Dificilmente vem e acaba passando sem fechar, né? Coincidência não é, né? Tô colocando em prática aí o que tá aprendendo aí e tá dando um resultado positivo. Hoje a gente já tá com intenção de ver usina, então a cabeça já vai abrindo para negócios maiores aí, coisa que a gente nem sonhava em fazer. Já estamos nessa expectativa aí já. Eu sou Josival, trabalho com energia solar já há 6 anos. Eu sou um dono de uma empresa chamada Sersol. Acontecia duas coisas que costumavam acontecer muito. Quando o cliente queria muito baixo, ali ou a gente já virava as costas, deixava ele fechar com o outro lá, ou então a gente ia lá e sujeitava a baixar o tanto que o cliente queria. Então eu já não estou fazendo mais isso. Eu já tive problemas com o cliente que eu não achava que eu não podia resolver, e o Elvis me ajudou, né? Porque eu estava perdendo muita venda, até mesmo valor mais baixo, não valorizando meu próprio serviço. Mas só essa semana aí, eu acho que foi em torno de 4 ou 5 vendas fechadas. Então, assim, coisa que estava fazendo uma por mês. Eu sou Alceu, eu resido aqui em Verê, né? Interior aí do sudoeste do Paraná. Sofri bastante no começo, porque eu não sabia nada. Nada. Nem sabia o que era um módulo, o que era um inversor, ou algo parecido, né? Nunca tinha visto falar, eu perdia muita venda. Onde que antes eu chegava meio, digamos assim, meio desesperado, né? Querendo fechar venda de qualquer jeito. Hoje eu tento ajudar o cliente a comprar. E hoje a gente está preparado para tirar as dúvidas deles com tranquilidade, sinceridade e honestidade, né? Sem precisar, digamos assim, enfeitar o bolo, né, para iludir o cliente. Hoje nós estamos com um projeto, digamos aí, de 500 kW de carga para 1 mega, né? Teve meses aí, faturar acima de 20 mil, chegou a 28, foi grandes vendas, né, de bastante. Então, quando saiu todos os projetos, teve mês de faturar 14, 8, 9, tipo o mês passado aí foi um mês mais ou menos razoável, aí, cheguei a 19. Louco tudo isso, né? Difícil até mesmo de acreditar. Se eu não tivesse feito, se eu não tivesse visto isso com os meus próprios olhos, eu também duvidaria. Ver os empresários performando, cada um deles, faturando, oportunizando geração de emprego, de comissões fora da curva e de forma recorrente. E mais, trabalhando, se dedicando e aplicando cada detalhe do método. Difícil de ver tudo isso?
e não mexer comigo, de não me emocionar. E a ideia de fazer esse evento, a Jornada Usina do Milhão, é realmente ajudar você, empresário, a construir os primeiros passos. Seja você do absoluto zero, ou você que já trabalha na área e fatura 5 dígitos ou 6 dígitos em vendas. E possa alcançar os 7 dígitos de faturamento, ou seja, R$ 1 milhão de faturamento mensal e converter e escalar cada vez mais aí no seu negócio. E além dessas 3 aulas dessa semana que você vai acompanhar aqui nessa jornada, você deve de participar de cada uma delas, de cada uma dessas aulas, de forma sequenciada, porque uma se conecta exatamente com a outra. E é importante você assistir as 3 aulas de forma sequenciada. Então, a primeira aula é hoje, a próxima vai ao ar amanhã, às 19 horas, e a última, e talvez a mais importante aula, aonde eu fecho toda essa parada, será na quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. E hoje eu vou falar sobre o meu primeiro milhão, ou seja, o seu primeiro milhão de faturamento. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou mostrar para vocês como que funciona por dentro essa parada. Bom, compartilhando minha tela aqui então com vocês, tá? Eu quero colocar para você, meu amigo gafanhoto, existem 3 pilares que você precisa saber para alcançar a marca do seu primeiro milhão de faturamento aí na sua empresa. Isso mesmo. E primeiro é aprender do zero, isso mesmo, do absoluto zero, a construir o que, Elvis? A construir uma lista de clientes. E aonde que eu vou? Como é que eu faço para construir essa lista de clientes? Você vai ver ao longo dessa semana. Mas eu não estou falando de qualquer lista de clientes. Eu estou falando de uma lista qualificada. Eu não estou falando de uma lista imensa com centenas de clientes de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Essa lista, a qualificação dela que vai fazer que potencialmente vai fazer o seu cliente a querer o seu produto e com isso você tendencialmente chega mais rápido no teu objetivo, ou seja, você consegue escalar mais. Aqui nessa fase não é números e quantidade, e sim, meu amigo gafanhoto, e sim, qualidade, isso mesmo, qualidade no processo, para você não perder tempo. Tá? Agora aqui, seguindo também o nosso segundo pilar, tá? Nós temos o produto. Isso mesmo, produto. Que tipo de produto mais gera resultado? É isso que nós vamos ver. Qual modelo de negócio vai fazer você alavancar o seu primeiro milhão de faturamento? E qual a estratégia que vai gerar resultado aí na sua empresa? Que tipo de planejamento faz a sua empresa escalar mais? E tudo isso mesmo que você não tenha a mínima ideia, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, ou mesmo você empresário que já atua no setor e está penando aí para fechar vendas. De como você vai fazer tudo isso, de como que você vai, de fato, mesmo que você esteja no mercado e não tenha vendedor algum aí na sua base, na sua carteira de vendedores, mesmo que você não tenha fornecedor, mesmo que você não tenha estoque algum, gafanhoto, tá? Agora, uma das coisas que é muito importante, tá? Que é um terceiro pilar, que a gente vai ver isso de forma mais intensa, é vendas. Isso mesmo. Depois, você tem que aprender de alguma forma, de uma forma estratégica, a vender para essas pessoas. E nessa semana, eu vou falar do método que mais gera 1 milhão de faturamento por mês. Desconheço alguém que consegue fazer dessa forma lógica, com tantas provas e evidências. Não tem no mercado, meu amigo gafanhoto. Então, quero dizer que você está no ambiente certo. Hoje, eu vou falar muito sobre esse ponto aqui. Vendas. Eu não vou falar da lista de clientes, tá? E não vou falar também muito sobre produto, tá? Não vou me aprofundar muito por enquanto, não. Eu vou querer a paciência de vocês, gafanhotos da espora prateada. Porque quando você aprender os 3 pilares, você vai perceber que elas se conectam.
Isso mesmo, esses 3 pilares, eles se conectam. Ao longo dessa semana você vai observar isso. Mas não tem como eu ensinar essas 3 coisas de uma vez só. Isso tem que ser com muita calma e paciência para que você possa pegar cada detalhe. Porque eu não vou ensinar para você só com contexto, mas sim com exemplos de como tudo isso funciona. Não vou ficar aí só na teoria, mas vou exemplificar ela para você entender da melhor forma possível. Então vai ser intenso, gafanhoto da espora prateada. E nas próximas aulas eu vou focar na construção da lista de clientes. Isso mesmo. Vou focar muito em como que você faz para qualificar essa lista de clientes e principalmente para você que está começando do absoluto zero, que não sabe como funciona esse mercado por dentro. Você vai ganhar tempo. Tempo, gafanhoto. Ou para você que já trabalha, mas não consegue converter e quer escalar mais, mas não consegue. E você que também quer aprender como você faz aí para fazer a gestão da carteira de clientes de uma forma mais enganjada e também do seu time de vendas. Ou se você já tem uma lista de clientes, por exemplo, ou que você precisa fazer, né? O que é que você gostaria de aprender para melhorar ela e assim conseguir escalar e vender muito mais. Você vai aprender a qualificar essa lista de clientes que você tem aí e alavancar a partir dela mesmo, sem perca de tempo, com as sacadas que você vai ver aqui. E uma coisa é certo. Uma coisa é você fazer sozinho e a outra, meu amigo, é você fazer acompanhado. Se você quer fazer de forma sozinha, carreira solo, tá tudo bem. Mas você montar uma máquina de vendas e oportunizar outros colaboradores, seus futuros vendedores e aprender para você e ter os seus resultados e muito mais que isso. Trazer os resultados aí para sua empresa, isso vai ser o divisor de água. E uma característica dessas 3 aulas é que a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Então, não vou falar nada que eu não tenha provas reais de como tudo isso funciona. Para não ficar aí só na palavra, né? Só no gogó. Porque falar é fácil. Mostrar e fazer, aí é difícil. E na terceira aula, e última e talvez a mais importante, uma vez que você viu esses 3 pilares, né? Lista de clientes, vendas, como faz para vender e o tipo de produto que mais gera resultado. Depois que você viu isso, eu consigo te falar do plano. Eu consigo te apresentar o plano que vai depender unicamente de 3 momentos que você possa estar nesse exato momento, né? Esses momentos são as fases do integrador, as fases da integração. Ou seja, qual o nível de jogo que você está. Mas, Elvis, o que é integrador? O que é integrador de energia solar, que eu já ouvi essa palavra? Integrador é uma empresa que realiza o trabalho de prestação de serviço e instalação de um sistema fotovoltaico. Ou seja, é você que empreende no setor de energia solar ou você que quer empreender no setor de energia solar, com a solução do início, meio e fim, com a prestação de serviço. Bom, dito tudo isso, não tem como você não estar em algum desses momentos que eu vou colocar aqui, desses 3 momentos. Eu vou falar agora para você quais são eles. Bom, o primeiro momento é o momento, tá? Deixa eu até colocar aqui a nossa canetita. Esse primeiro momento é o momento do aspirante. Talvez você possa estar aqui. Aspirante a integrador, tá? Ainda, o aspirante a integrador, ele ainda não vive o empreendedorismo. Ele não trabalha na área. Ele não aspira em empreender na maioria das vezes. E ele quer muito entrar para o mercado de energia solar. Esse tipo de empreendedor, um aspirante, ele traz muita vontade, muito gás, ele quer de fato prosperar, mas ele precisa conhecer o caminho. E aqui, meu amigo gafanhoto, é o ambiente certo para você. Por quê? Porque aqui tem muitas pessoas na comunidade que já passaram por dificuldades, já passaram por momentos difíceis e pode te ajudar muito nessa jornada. Não tem nada de errado você ser um aspirante a empreendedor.
ou melhor, um aspirante a integrador. Você, um dia, você vai ter que começar, tá? E que bom que você está aqui com a gente, né? E o segundo momento é o integrador que nós temos aí, que é o integrador liberal. O que é o integrador liberal? O integrador liberal é aquele que, na maioria das vezes, já trabalha com outros nichos de mercado, com outros segmentos, vendendo outros produtos e outros serviços. E ele quer trabalhar ou já trabalha como integrador, né? Então, esse modelo, ele normalmente ele tem outros afazeres, outros serviços e produtos que ele acaba unificando a oferta para o mercado e para o seu cliente. E nós temos um outro momento, tá? Que é um modelo de integrador convencional. Esse cara aqui, ele já é integrador, dono de empresa de energia solar e já paga os seus boletos e tem o seu DNA, funcionários, colaboradores, fornecedores e tudo mais. Aqui, nessas 3 fases, você pode estar começando e querendo focar em cada uma delas, ou você já, de repente, já está trabalhando. Mesmo sendo um aspirante, deu início aí a 1 ano, está trabalhando há pouco tempo no mercado, não tem problema nenhum. E em algum desses momentos, você vai estar. Não tem como você estar na área sem estar num desses 3 momentos. Vou até repincelar. Aqui é para quem começou há pouco tempo ou está começando. Aqui é para quem está com outros tipos, que trabalha com outros tipos de produto e serviço, que é um integrador liberal, pretende começar ou já está. E aqui é um integrador convencional, que ele vai trabalhar somente na integração, somente com energia solar. E está tudo bem, gafanhoto. Na verdade, você identificando qual momento você está, você vai conseguir se posicionar no mercado e ver e focar naquilo que é importante. E o que eu vou ensinar aqui nessa jornada não é só você ganhar dinheiro vendendo projetos de energia solar, mas é a conquista de algumas coisas. Por exemplo, a conquista da liberdade, né? Liberdade para você poder produzir o seu próprio faturamento e também a questão da liberdade não só financeira, mas geográfica. Como assim geográfica? É exatamente você poder ter a possibilidade de você poder traçar um plano e poder também tirar suas férias, se organizar e assim por diante. Liberdade financeira e liberdade geográfica. Controlando assim o seu tempo e não ser controlado por ele. E a liberdade financeira, quando você fatura bem, você também automaticamente tende a ganhar bem. Não é mesmo? Ou seja, tem dinheiro, você tem a possibilidade de realizar muitas coisas que você e a sua família tanto sonha e deseja. Quando você faz algo muito bem feito, você tende a ser muito bem remunerado, ou seja, muito bem pago por isso. A sua empresa fatura mais e com isso você escala muito mais, gafanhoto. Isso mesmo. E por isso que eu convido você a estar aqui comigo nessas 3 aulas e vou antecipar aqui. Quem estiver comigo aqui até quinta-feira, na última aula, vai me agradecer muito. E quem não estiver na última aula comigo, infelizmente, não vai saber o que vai acontecer. E muito menos o que você perdeu. Em outras palavras, você pode até mesmo deixar muito dinheiro na mesa. E se você ficar comigo nessa semana e fazer o dever de casa, sentar a sua bunda aí nessa cadeira e anotar tudo, cara, anotar tudo até a 3ª aula, te garanto que vai valer muito a pena. Isso mesmo. Bom, eu nasci em Brasília e eu vim ainda de colo para o interior do Paraná, Espigão Azul, distrito da cidade de Cascavel, estado do Paraná. Talvez minha história seja um pouco parecida com a sua. Venho de uma família humilde de poucos recursos, ou seja, sempre com muita dificuldade, principalmente falta de dinheiro para conseguir as coisas básicas do dia a dia. E o meu pai, ainda por cima, abandonou a minha mãe e 3 filhos, pequenos, todos ainda de colo. Eu e meus 2 irmãos. Eu tinha 1 ano, o caçula, meu irmão 2 anos e a minha irmã 3 aninhos. Minha mãe uma verdadeira guerreira, que foi
pai e mãe ao mesmo tempo. Trabalhava de sol a sol como boia fria para sustentar eu e os meus dois irmãos. E eu me lembro, ainda pequeno, que uma vez eu perguntei para minha mãe: Mãe, o que eu preciso fazer para ter a senhora mais tempo do nosso lado e poder brincar com a gente? E o que eu preciso fazer, mãe, para comer pão com mortandela todo dia? E a minha mãe dizia: Meu filho, você precisa trabalhar. E eu perguntei novamente: E o que eu preciso fazer, mãe, para ter dinheiro e trabalhar? Ela sempre dizia: Meu filho, como eu te disse, para ter dinheiro precisa trabalhar. E isso ficou martelando na minha cabeça desde criança. Ter tempo para estar sempre das pessoas que a gente ama, da minha mãe, da minha família, e comer pão com mortandela todo dia. Na verdade, pão com mortandela, bom, era o que era a nossa maior alegria, na verdade. Uma vez por mês a gente comia e olha lá, pão com mortandela era fartura pra gente. Na época era o desejo meu e dos meus irmãos. E para isso eu precisava ter dinheiro, né? Precisava trabalhar. Bom, eu cresci com esse pensamento, esse desejo e logo desenvolvi uma certa habilidade em vendas, em negócios. E olha, eu era uma pessoa muito tímida, muito tímida. Morria de vergonha, mas adorava ajudar as pessoas. Curtia a gente, fiquei fascinado por atendimento e comunicação, sem a mínima noção de técnicas em vendas e tudo mais que o mercado pede. Porém, apaixonado por negócios, mesmo morrendo de vergonha e mesmo sem saber ao certo o que eu estava fazendo. Passei por alguns empregos, alguns até eu ganhava bem, né? Ganhava super bem, mas tinha muita correria o dia todo. 24 horas telefone tocando, resolvendo problemas, batendo metas, buscando resultados. E olha, como CLT, carteira assinada. Talvez você já tenha passado por isso também. Um eterno aprendizado, não tenha dúvida, me ajudou muito. Porém, eu me pegava na maioria das vezes sem um plano de vida. E pensava até mesmo que eu não tinha vida. Tudo muito sofrido. Em 2016, eu estava numa situação muito difícil. Estava mais quebrado que arroz de terceiro, devendo mais 100 mil reais para o banco, andando a pé, porque carro não tinha mais. O banco já tinha levado há muito tempo. Me lembro que eu ia na panificadora e por várias vezes, suado, cansado, final de tarde, eu me deparava com uma dúvida. Sempre eu ia lá, dinheiro na época, gente, até para lembrar não é nada fácil. Dinheiro para nós era igual coice de porco, era muito pequeno e curto. Mas eu ficava na dúvida. Lá na panificadora, compro o pão ou compro o leite? Não me orgulho nada sobre essa fase, mas tenho boas recordações de superação e de como que é que a gente fazia para superar naquela época. Como é que a gente fazia para se virar? Foi quando, em 2017, eu cheguei no mercado de energia solar. Fui convidado para trabalhar numa empresa que chamamos de integradora. Trabalhei na área comercial como gestor e todo mundo falava: Nossa, agora vai. Isso é coisa do futuro. Quem mexer com energia solar vai ficar rico. Enfim, eu só ouvia coisa boa. Mas, em pouco tempo, eu vi que a coisa não era bem assim. Uma dificuldade para fechar uma venda, meu Deus do céu, Senhor amado. E quando fechava, ficava dias discutindo o quê? O menor preço. E apertando o fornecedor para dar desconto aonde não existia. E no final, dava praticamente de graça o projeto instaladinho para o cliente. E sempre sobrava para o integrador. Até entendia, porque o dono do integrador olhava com uma cara de choro e ele mostrava o que ia sobrar para ele, qual que era o lucro dele. Era de amargar. Dura realidade. E do outro lado, a sociedade achava que o integrador estava ficando rico. Cheguei a pensar e imaginar que eu tinha que fazer mais uma faculdade de engenharia elétrica ou curso técnico. Existiam muitas coisas que eu imaginava que eu precisava saber naquela época.
Existiam muitas coisas mesmo. E ao contrário do que eu pensava, saber a parte técnica de placas, inversores, conectores, cabos, era o menos importante naquele momento. E eu, inserido nesse mercado embrionário, novo, milionário, gigantesco, continuava devendo para banco. Agora, com um carro financiado e pior, no nome da minha irmã, um Peugeot 408. E de quebra, devendo mais ainda. E ó, com o tanque sempre na reserva. Documento atrasado, cortando volta de blitz, né? Essas blitz de trânsito que acontecem na cidade. Não por medo dos guardas, mas por medo da minha irmã. O carro estava no nome dela. E ela que é toda certinha, como é que eu ia ligar para ela, vir tirar o carro dela no pátio da polícia? Como é que eu ia fazer isso? O mundo ia acabar. Ou seja, aí eu ficava me desculpando o tempo todo, né? Que a vida era desse jeito mesmo, que o mercado de energia solar já era muito concorrido, que tinha muitos vendedores, estava saturado, muitas empresas, que era um negócio que não ia vingar. Que eu não entendia da parte técnica, né? Não tinha dinheiro para investir, não tinha capital social, cliente só queria pagar o menor preço mesmo, né? E por isso eu não tinha clientes e eu não fechava vendas. Foi quando eu mesmo, desacreditado, sem esperança, comecei a pesquisar sobre estratégias de negócios, formas de atendimento, abordagem, o que dava certo, o que dava errado. Mesmo com tanta experiência em vendas, ou seja, eu tinha mais de 18 anos de experiência em gestão e liderança, trabalhando de sol a sol no mercado e no comércio. Mas todo ferrado. Eu percebi que credencial, diploma, né, faculdade, não estava servindo para nada. Dava embasamento sim, mas não me garantia. E ó, super importante. Mas para mim, naquele momento, não estava me ajudando muito as faculdades que eu tinha. Resolvi dar um basta, um cheiro de desculpas. O dia que eu disse para mim mesmo, já que eu não tenho dinheiro e tempo para nada mesmo, vou encontrar uma outra forma de ganhar dinheiro. Mal sabia que aqui nesse mercado, no ramo de energia solar, era o meu futuro, estava o meu futuro, a minha vida. Um belo dia de domingo, pela manhã, por volta de umas 8 horas da manhã, pesquisando aí na internet, eu me deparo com um maluco. Um maluco em um vídeo, falando, né, em inglês, eu traduzindo, de uma parada muito louca, né? Ou seja, era o Jeff Walker. Ele falava sobre o comportamento de pessoas e suas decisões. O que as pessoas faziam para tomar suas decisões e o porquê elas tomavam suas decisões. E, ó, isso me chamou muita atenção. De que forma que essas pessoas tomavam decisões, que jeito que elas agiam, por quê. E ele falava muito sobre uma parada, sobre gatilhos mentais. Ele falava muito sobre isso, me chamava a atenção. E comecei a observar e anotar. Tinha muita atenção voltada para isso, porque eu via que aquilo fazia sentido. Aliás, fazia muito sentido mesmo para mim. Testei na mesma hora, na mesma semana, com alguns vendedores, com alguns clientes que eu tinha na carteira, e percebi logo um comportamento diferente, um resultado diferente. Um comportamento nos vendedores, nos clientes, que me chamava a atenção. Pensei, se isso funciona com os vendedores e clientes, será que funciona com outros vendedores e com outros clientes também? Ensinei meu time de vendas de uma forma rápida e dinâmica. Pequenos passos, logo percebi algo incrível. Sinais reais de conversão em vendas e avanços em uma nova forma de se fazer, uma performance que até então eu não conhecia. Para mim, chamou muita atenção, porque era uma grande descoberta. Descobri que, de fato, existe um gatilho na cabeça das pessoas, que quando você aciona no seu cliente, por exemplo, é impossível a pessoa não querer fechar negócio com você. Por quê? Porque isso é biológico, é ciência. Quando você consegue acionar os gatilhos mentais, a pessoa toma uma ação. E essa ação o leva diretamente ao desejo de compra, fechamento de vendas, conversão. E dentro do segmento fotovoltaico, a pessoa não consegue comprar de outro a não ser de você.
É quase impossível ela não fechar negócio contigo. Vou explicar para você de forma científica. Sim, porque essa parada tem fundamento. O nosso cérebro, ele possui duas partes. Isso mesmo. Ele tem duas partes. Ele tem o sistema neocórtex, que está aqui, ó, e ele tem o sistema reptiliano, ou seja, ele tem o sistema límbico, que está exatamente aqui, ó, sistema límbico. Vou dar um exemplo de como essa parada funciona na prática, e é muito poderosa. Por exemplo, pega aí uma criança, tá? Uma criança, quando nasce, pega uma idadezinha e é colocada ao lado de uma cobra. O que acontece? Ela tende a ficar com muito medo da cobra. Mas por que ela tem medo de cobra? Se ela nunca foi picada por uma cobra, tão logo talvez ela nem tenha visto uma cobra de tão perto. Agora, quando ela é colocada do lado de uma flor, por exemplo, normalmente ela não tem medo de flor. Pelo contrário, ela acalma. Isso é uma informação genérica que é passada de geração para geração. Por quê? Porque existe uma informação no inconsciente coletivo das pessoas que protege a nossa sobrevivência, que é o nosso instinto de sobrevivência atuando. Oh, cuidado com cobra. Oh, cobra é perigosa. Cobra mata, né? Não é assim que funciona? É um gatilho que ela não consegue ficar sem medo de cobra na maioria das vezes, salvo raras exceções. Vou explicar para você, por exemplo, de forma antológica, o gatilho mental da necessidade de pertencimento a um grupo. Existem vários gatilhos mentais. A gente não consegue usar todos em uma única pessoa, em um único cliente. E ó, em um único atendimento é impossível você usar todos os gatilhos mentais, mas todo ser humano é reativo a um gatilho mental. Ele não consegue ficar sem sentir necessidade ou desejo daquilo ou de alguma coisa. Exemplo, gatilho mental de pertencimento a um grupo, gatilho mental da comunidade, né? De viver e conviver com pessoas a todo momento. Porque isso está impregnado no nosso inconsciente coletivo. Dentro do nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro mais antigo, né? Mais antigo, que guarda informações que você não tem consciência, mas que estão ali. E são acionados mesmo contra a sua vontade, ou sem você mesmo perceber de forma automática. Vamos lá. Vamos voltar ao passado um pouquinho, lá no início de tudo, na era primitiva. Isso mesmo. Quando nós, seres humanos, morávamos nas cavernas, por exemplo, por que nós precisávamos viver em grupo, sempre unidos? Por que será? Bom, porque para a gente se alimentar, para poder comer, saciar nossa fome, você tinha que matar um mamute. Nós tínhamos que matar um mamute. E para você matar um mamute, tá, você tinha uma coisa que era muito poderosa, ou seja, é a comunidade. Para você matar um mamute, tinha que estar pelo menos uns 15 homens. Isso mesmo, 15 pessoas. Cada um com uma lança na mão. Senão, não dava conta de matar um mamute. Mas para quê e por quê? Para saciar o nosso desejo de matar a nossa fome. E hoje em dia, nós não vivemos mais em caverna, não precisamos mais matar mamute, graças a Deus. Tem frango congelado no Extra, né? Só que o cérebro reptiliano não sabe disso. E essa informação está lá, arquivadinha no cérebro. Se você não aciona a necessidade de pertencimento a um grupo, que eu chamo de gatilho mental da comunidade, a pessoa não consegue não ter vontade de alguma coisa. Isso por quê? Porque é uma resposta biológica a uma determinada coisa, produto ou serviço. Ou seja, desejo. Um exemplo típico e básico, recente, eu estava, por exemplo, na Europa, final de início deste ano. E lá nós tínhamos um desejo de estar sempre em grupo, em comunidade, de preferência com brasileiros. Por quê? Porque temos essa necessidade de pertencimento, de comunidade, de diálogo, de conversação. Vamos pensar na venda, então, no mundo dos negócios. Experimente chegar aí para sua esposa e falar assim para ela: meu amor, eu tenho uma coisa para te contar.
Você não vai acreditar. Bom, na verdade, meu amor, eu vou contar para você somente amanhã de manhã, porque eu só posso te contar amanhã de manhã. O que é que você acha que vai acontecer, ô, meu amigo gafanhoto? Você não vai dormir, entendeu? Ou ela não vai dormir, porque vai perder o sono. Sabe por que vai perder o sono? Porque você vai startar o gatilho da antecipação, da curiosidade, da ansiedade. E esse gatilho mental da antecipação funciona em qualquer pessoa, em qualquer ser humano, em qualquer situação, desde que usado sempre com integridade, com verdade e muita pureza e clareza. Mas por quê? Porque está no nosso cérebro reptiliano, isso mesmo, da necessidade. E é uma informação do nosso inconsciente coletivo, que faz a pessoa tomar alguma decisão de vida. E nos negócios, será de compra. Essa decisão vai vir através da necessidade dessa compra. Se você não souber fazer como acionar esses gatilhos, você não consegue performar o seu negócio. Não consegue converter em vendas, não escala, não consegue faturar o seu primeiro milhão. E o melhor disso tudo é que eu mapeei quais são esses gatilhos mentais que faz com que você consiga acionar o desejo de compra nos seus clientes. Isso mesmo. Gatilho mental da semelhança, gatilho mental da autoridade, gatilho mental da prova. Isso mesmo, dos projetos que você vai realizar. Gatilho mental da escassez. Sempre com integridade. Gatilho mental da antecipação. Gatilho mental da reciprocidade, do rapport. Bom, o fato é que eu ajustei cada gatilho em uma sequência lógica, cada detalhe, para a venda de sistema de energia solar. Gatilhos mentais, nos seres humanos, nos clientes, nas pessoas, é igual ao celular de fábrica. Não tem como você desviar. Ou seja, está no DNA, está no inconsciente coletivo. E pronto, acabou. Se você aprender a acionar esse gatilho, ó, game over. O projeto é seu, o cliente é seu e de mais ninguém. Você vai performar e escalar muito mais a sua empresa. Vai ter a possibilidade de chegar no seu primeiro milhão mais rápido e de forma segura. Tornar os seus vendedores os melhores em resultado. O procurado, o visado, o desejado, a autoridade do setor fotovoltaico e mais. Você vende qualquer coisa para qualquer pessoa, não só sistema de energia solar. O melhor disso tudo é que eu adaptei essa descoberta para o nosso segmento de energia solar. E depois que eu parei de fazer o que todos faziam, de vender placa, depois que eu parei de bater em produtos e parei de ficar falando só de marca por marca, parei de falar de preço por preço, ou seja, o menor preço, o mais barato, encher o saco do fornecedor por ter algum tipo de margem, algum tipo de vantagem. Depois que eu parei com essas desculpinhas, depois que eu parei de procurar cabelo no cabeça de ovo, depois que eu parei de pensar, eu nasci para sofrer mesmo, né? Que eu era simplesmente um pobre fracassado. Depois que eu parei de viver esse mundo de desculpas e crenças limitantes que me puxava sempre para baixo, eu descobri algo incrível através de gatilhos mentais. E ó, a minha vida mudou. Meus resultados de minha empresa aplicando o meu método começaram a aumentar, escalar, conversão aumentando a cada dia. Depois que eu comecei a aplicar os gatilhos mentais de forma sequenciada, na dose certa, de acordo com a realidade, o pensamento de cada cliente, e sempre com integridade, ó, sem esqueminha, sem letra miúda, as minhas vendas alavancaram de uma forma impressionante. Fechar vendas era muito natural no dia a dia, e sempre escalando e performando cada vez mais. Isso sem entrar em guerra fria de menor preço, o mais baratinho, sem ficar procurando marca por marca no mercado, e até as minhas contas de banco e os meus irmãos eu consegui pagar. Quitei meu carro, paguei meus documentos, realizei o meu sonho que eu sempre quis, e eu consegui, que é comprar a minha BMW. E o que mais me realizou é ver um resultado acontecendo dentro da minha casa, uma prova viva, perto de mim.
da minha esposa, Vanusa. Ou seja, aplicando o meu método, ela conseguiu atingir o objetivo e o sonho dela também, que por sinal fazia parte de mim. Comprou o carro que ela sempre sonhava. E ó, zero e à vista, com o dinheiro dela mesma. Pergunta a ela aí se foi fácil. Estudou muito, enfrentou muitos obstáculos, aplicou o meu método e é uma verdadeira guerreira e de muito sucesso. Ela entrou na concessionária e escolheu o carro que ela queria, e não que o dinheiro alcançava. Alguns dizem que é sorte. Será mesmo? O trabalho mudou de nome agora, né? Agora é sorte. Outros dizem que é minha esposa. Pergunta ela aí se faz sentido tudo isso. O fato é, meu amigo gafanhoto, do que penso, do que falam, na verdade nada mais importa. O que importa é saber o que poucos sabem. Isso ninguém te tira, ninguém rouba de você, seu conhecimento e a sua consciência. Realizei o sonho da minha família, né? Realizei o sonho da minha família que era uma casa com piscina e sem financiamento. Ou seja, tudo isso não demorou muito para a ficha cair. Esse dia chegou. E depois de saber que eu tinha uma fórmula em minhas mãos, que me ajudou e ajudava dezenas de pessoas empreendedores, assim como eu, de carne e osso, a ter resultados em minha empresa e oportunizando tantos profissionais de outras empresas, junto na cadeia, a ter um faturamento de R$1 milhão por mês, eu olhei para trás e percebi que o meu sonho de criança estava tornando realidade. Ajudar pessoas através de uma ferramenta que eu desenvolvi. Lapidei com trabalho, com as minhas mãos, um método replicável e que ajudava dezenas de empreendedores a ter dias melhores. Resultados e dinheiro no bolso. E comer pão com mortandela? Ah, meu amigo, comer pão com mortandela o dia que eu quisesse, e mais que isso. Poder ajudar a realizar o desejo de tantas crianças carentes, assim como eu era na época. E, com isso, viver muito bem, fazendo aquilo que eu gosto, de oportunizar aquilo que muitos buscam, sem precisar bater cartão ponto todo dia, carteira assinada, sem depender de vale toda semana, 13º, ajuda de custo, férias forçadas e pedir bênção toda hora. Baixar a cabeça para tudo, escolher o biscoito, escolher o biscoito mais barato no vagão do supermercado. E ó, com pandemia e tudo mais, a ficha caiu. Eu tinha construído um método que permitia ensinar qualquer pessoa, qualquer empresário, a construir os primeiros passos ao faturamento de R$1 milhão por mês no mercado de energia solar e performar melhor e ter resultados em escala. E como eu disse lá no começo dessa aula, mágica, sorte, esqueminha, fácil, simples. Para todas essas perguntas, eu tenho uma única resposta. Não. Claro que não. Mas é totalmente possível. Só depende de você e de mais ninguém. Ou seja, por que tantos empresários conseguem chegar lá e você não? O que eles têm que você não tem? Entenda de uma vez por todas. Deus não quer o bem somente de algumas pessoas. Ele não quer o bem somente de outros e deixar você para trás. Deus quer a sua felicidade também. Deus é bom o tempo todo, a todo momento. Acredite. E o que eu vou falar agora, eu quero que você anote. Anote o que eu vou falar agora, que é duro e forte, mas é a pura realidade. Mas eu ouvi isso num momento muito difícil da minha vida. No momento em que eu estava no fundo do poço, sem luz e sem expectativa alguma. Anote porque vai fazer todo sentido. Você vive o que você merece. Difícil ver isso quando estamos em um momento muito difícil. Mas, querendo ou não, em outras palavras, colhemos o que plantamos. E o que você está plantando nesse exato momento, gafanhoto? Nunca será tarde, na verdade, de você parar e mudar e construir uma nova história em sua vida, na vida da sua empresa. Eu não sei se você sabe, mas se você parar para pensar, em um momento de crise, de tempos de escuridão, no momento em que o mercado, o setor está passando, o momento em que você possa estar passando, neste exato momento,
é um momento de superação. Mas muito mais que isso, um momento de desenvolvimento e crescimento. E o incrível disso tudo é que no setor de energia solar, os resultados ele é 10-1. O que é que eu quero dizer com isso? Em um mercado tradicional, se você pegar, por exemplo, padaria, né? Se você pegar, por exemplo, posto de combustível, mercadinho, o supermercado e assim por diante, tá? Normalmente, o que um empreendedor leva 5 ou 10 anos para construir e ter retorno e recuperar aí o seu investimento, para ganhar dinheiro, literalmente empreendendo, no setor de energia solar, você leva 1 ou 2 anos apenas para ter o mesmo resultado ou até mais, o que um segmento levaria 10 anos. Mas por que isso acontece? É uma questão de oportunidade, pressão e temperatura. As coisas são rápidas demais no setor elétrico, dinâmico e passa muito rápido. O nosso setor é extremamente embrionário, novo e está tomando corpo. Estamos passando por uma verdadeira disrupção no setor elétrico, um divisor de águas, onde no passado vivíamos sofrendo a vida toda com monopólio através das distribuidoras, promovidas por normas e regulações vindas do governo, da ANEEL, que regula tudo isso. E agora temos a oportunidade de gerar a nossa própria energia através do sol, do seu trabalho, do nosso trabalho, ou até mesmo investir e ganhar muito dinheiro com isso, através de usinas de investimento. E olha os indicadores. Por exemplo, temos 99 milhões de unidades consumidoras aí pelo Brasil, ou seja, de fatura de energia aí pelo Brasil. Apenas um pouco mais de 3 milhões tem energia solar instalada nas suas propriedades. Olha quanta oportunidade que nós vamos ter. Nós temos praticamente 96% de possibilidades. Ou seja, tem muita água passar debaixo dessa ponte, né? Muita oportunidade à nossa espera. Para você aprender a performar melhor aí na sua empresa e bater o seu primeiro milhão de faturamento, você precisa aplicar os gatilhos mentais de forma sequenciada, com tantas possibilidades que eu trago aqui para você. Vamos falar muito sobre gatilhos mentais que te levam ao primeiro milhão, como fazer o seu cliente prestar mais atenção em sua empresa, em você mesmo, no seu vendedor, como fazer o seu cliente tomar uma determinada ação na jornada comercial, ajudar eles a comprar e decidir de uma vez por todas. Exatamente isso. E uma coisa você precisa saber, toda venda de energia solar envolve uma decisão de compra. E as pessoas são loucas por consumo, são obcecadas por conquistas e principalmente quando o assunto é para favorecer ela mesma. Portanto, os gatilhos mentais sequenciados vai fazer elas ter um nível de consciência e entendimento do que você está propondo da melhor forma ainda. Um desejo muito forte e latente, de desejo de compra. E você deve estar se perguntando, mas Elvis, eu achava que ia chegar aqui e teria muitas dicas de produtos, termos técnicos, dimensionamento de projeto, que você ia falar muito sobre o que eu acho que você mais entende, que é a Lei 14.300, normas e regulações, etc e tal. Bom, meu amigo gafanhoto, empresário, integrador, eu também passei anos pensando o que você deve estar pensando nesse exato momento. E essa questão de produto, lei, regulação, norma, é o mínimo que você precisa saber. E se você não sabe ainda, fica tranquilo, fica calmo, que em algum momento eu vou te ajudar com tudo isso e explicar por dentro de cada detalhe do que você precisa saber. Mas o mais importante, eu estou passando nesse exato momento para você. E de fato, você vai precisar saber disso. Nessa semana incrível que eu e meu time estamos preparamos para você e vamos aplicar ela a cada detalhe explicando tintim por tintim da base que você precisa para ter muito sucesso. E no dia de hoje, nós estamos vendo a verdadeira descoberta que mudou a minha vida e a vida de muitos empresários, mentorados e alunos meus. Falamos sobre gatilhos mentais, um método de vendas que transforma. E na segunda aula, eu vou te mostrar por que é possível você aplicar gatilhos mentais e como é que você aplica. Como é que eu adaptei
esse conhecimento na construção de lista de clientes e você vai aprender a qualificar essa lista de clientes. E mais do que isso, vamos falar do tipo de produto que pode gerar o seu primeiro 1 milhão e muito mais que isso, fazer um resultado acima do seu esperado, acima da sua expectativa aí na sua empresa. Vamos falar muito de usina de investimento, as chamadas fazendas solares. Como comprar energia? Como vender energia? Qual o investimento? Qual o retorno? Tudo que você precisa saber para dar um passo importante no portfólio de produto aí da sua empresa. Rumo ao seu 1 milhão de faturamento. Exatamente, ao seu 1 milhão de faturamento todo santo mês. Vamos falar como fazer o seu negócio performar melhor e escalar muito. Construindo um alicerce forte para o seu faturamento mensal de 1 milhão de reais. E olha, mesmo se você ainda não tem empresa constituída ainda, seja um aspirante integrador, sem cliente, sem experiência e sem conhecimento no setor fotovoltaico. Mas eu quero reforçar o convite para vocês participar da comunidade do Facebook da Jornada da Usina do Milhão. Lá é um ambiente para quem realmente busca algo a mais. Quem quer almejar um faturamento milionário na sua empresa e quer empreender de uma forma inteligente e altamente escalável. Lá você pode fazer perguntas e também deixar a sua mensagem, a sua dúvida, a sua contribuição do que você está achando aí da Jornada da Usina do Milhão, desse mega evento, desse que nós preparamos com muito carinho para você. E nós respondemos cada pergunta, cada dúvida que você tiver lá na comunidade. Beleza? Fechou? Te vejo amanhã aqui às 19 horas, aqui comigo, na Jornada da Usina do Milhão. Um abraço e até logo.